Olá, muito boa noite. Olá, boa noite para você. Abuso sexual, assédio e estupro. Esses crimes, infelizmente, acontecem com uma certa frequência e, casos envolvendo pessoas públicas, têm gerado grande repercussão. Nos últimos dias, o jogador Daniel Alves, que vestiu a camisa do Barcelona e da seleção brasileira, foi preso na Espanha, acusado de estuprar uma garota de 23 anos numa boate na Catalunha. A vítima afirma que Daniel Alves a forçou a ter relações sexuais dentro do banheiro da casa noturna. Nesse caso, o que chamou a atenção e ainda chama é que a vítima pediu às autoridades locais que a justiça fosse feita. Ela recusou ainda qualquer tipo de proposta de solução amistosa pela parte do jogador. Sobre esse assunto, nosso contato agora é com o advogado criminalista Leonardo Waterman. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente no programa. Eu começo perguntando, casos como esses, como o do jogador Daniel Alves, eles acabam chamando muita atenção, né? Mas, infelizmente, esses crimes aí, como estupro e assédio, eles acontecem muitas vezes perto da gente, né? Boa noite. Boa noite, Caroline. Boa noite, Israel. É um prazer estar falando com vocês. Ele é cometido por pessoas próximas. Ele é cometido por pessoas que nós nem imaginamos. Por isso que todo sinal relacionado a esse tipo de crime, todo sinal que uma criança, uma vítima maior ou todo indicativo que possa ser identificado tem que ser tratado com a maior seriedade do mundo, porque na maioria das vezes as pessoas elas ficam envergonhadas de prestar as informações ou de falar com a mãe, de falar com o pai sobre algo que aconteceu, às vezes é até ameaçada pelo próprio autor, mas tem que contar, tem que passar essa informação para frente para a pessoa de mais confiança, para que ou o caso não se complique ou que medidas possam ser adotadas se já estivermos falando numa questão de estupro, que, na minha opinião, é o crime mais grave. Doutor Leonardo, a cada vez que passa um tempo mais desta história do Daniel Alves, a gente vê novas declarações e também o jogador entrando em diversas contradições. Pelo menos 4 vezes ele mudou o discurso inicial. A primeira vez ele disse que não estava bêbado, a segunda ele estava alcoolizado, a terceira é de que ele não teria agido à força e a quarta e a última versão é que houve penetração dentro do banheiro da casa noturna. Esses 4 fatores, esses 4 indícios acarretam o Daniel Alves continuar na prisão na Catalunha, doutor? Vamos lá, Israel. É óbvio que quando você começa a mudar a versão, você passa a ter uma linha mais frágil do que realmente aconteceu. Você não consegue convencer as autoridades do que você está falando, o que você está falando é verdade. Então, essas alterações prejudicam sim o jogador nesse caso. Mas o que é importante nós termos em mente é que muitas vezes as pessoas acabam mentindo ou acabam contando uma versão distorcida porque estavam embriagadas ou porque não se lembram direito dos fatos e depois as informações vão aparecendo, a pessoa vai se lembrando. Então, mesmo que haja essas contradições, é importante que não se faça nenhum tipo de pré-julgamento. Há essa fragilidade, mas tudo deve ser cabalmente provado para que então a justiça espanhola decida se o Daniel Alves é culpado ou não. Antes disso, nós estamos aí com apenas dúvidas que pairam sobre todo esse caso e versões da vítima e versões do Daniel Alves, que é o acusado. E caberá ao juiz colocar essas versões em xeque e ver qual delas se sustenta mais. Pelo que a gente já tem desse caso até agora, o senhor acredita que a justiça da Espanha ela é mais severa que a do Brasil? Eu não diria mais severa. Eu acredito que, em razão de fatos que aconteceram
lá pelos anos de 2016, 2017, a justiça espanhola tomou certas medidas de desburocratização e de conscientização da importância das informações relacionadas a esse tipo de crime. Então, nós temos que destacar aí o protocolo que está sendo falado em todo o mundo, que é o protocolo Non-Calent, que foi criado em Barcelona, que é um protocolo que desde 2018 tem como principal objetivo uma cooperação entre autoridades, casas noturnas, bares, funcionários públicos, no sentido de amparar a vítima, proteger também o eventual acusado, proteger a integridade das pessoas, colher as provas e aí realmente partir para a questão das investigações, já com tudo ali que foi produzido, organizado. Então, eu não consideraria a justiça espanhola mais severa. Eu acho que eles estão um passo à frente em termos de organização decorrente muito por essa questão de conscientização das pessoas que estão envolvidas nesse processo. O senhor acredita então que a justiça da Espanha está agindo com um protocolo de atuação muito maior e muito mais responsável e prático do que a justiça brasileira quando há casos de estupro, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que, pelo que nós estamos lendo nos últimos dias, governos, prefeituras e políticos do Brasil estão correndo atrás desse bonde, vamos dizer assim, para adotar protocolo semelhante aqui no país. Mas o problema que eu estou vendo até nas primeiras medidas é que tudo está se fazendo de forma impositiva. Então, os políticos eles estão determinando que protocolos sejam seguidos. E, pelo que eu li, o ponto principal, o ponto-chave que começou em Barcelona e aí se espalhou por toda a Catalunha e já está em Madrid, já está em Pamplona e em outras cidades, não é a imposição, é a cooperação, a conscientização. Então, as pessoas que trabalham nas casas noturnas, que trabalham nas boates, que trabalham nos bares, elas estão conscientes do papel importante que elas têm, elas estão conscientes da gravidade, elas sabem, de acordo com o protocolo, que elas não devem julgar ou fazer qualquer tipo de insinuação em relação à vítima, mesmo que a história da vítima não seja uma história muito crível, não seja uma história que se sustente, não cabe a ninguém naquele momento fazer qualquer tipo de pré-julgamento. A vítima tem que ser amparada, acolhida e as medidas devem ser adotadas em relação, repito, à vítima e também ao acusado que pode ser inocente, até que se prove ao contrário, ele é inocente. Então, eu acho que é essa conscientização que está faltando no Brasil e a imposição, na maioria das vezes, ela acaba não dando certo. Tá ok, doutor Leonardo Waterman, advogado. Daqui a pouco a gente segue falando sobre o assunto. O Band Entrevista faz a primeira parada e a gente volta em instantes. Band Entrevista dessa noite recebe o advogado criminalista Leonardo Waterman para comentar sobre casos de estupro e abuso sexual no Brasil. Doutor, então, continuando aqui a nossa conversa, quando as acusações envolvem pessoas famosas, muitas vezes a vítima é atacada. Na sua opinião, por que isso acontece? Eu tenho que discordar um pouco. Eu acho que quando a situação, o crime ou o fato envolve pessoas famosas, na maioria das vezes a notícia se espalha como pólvora. E aí
criam-se essas versões paralelas e perigosas ao que realmente aconteceu. Por isso que é importante, volto a dizer, como foi falado no bloco anterior, essa questão do protocolo que foi instituído na Espanha. É um protocolo de proteção, de preservação das partes. Então, quando nós estamos falando de uma pessoa famosa, seja ela vítima ou seja ela o autor, essa questão de proteção é ainda mais importante. Vamos pensar que, no caso do Daniel Alves, mesmo com toda essa proteção, mesmo sem existir um processo, mesmo sem qualquer sentença, sem qualquer condenação, o jogador já perdeu patrocínios, o jogador ele já perdeu o contrato com o clube, de uma forma ou de outra, ele já está sendo prejudicado. Então, é por isso que, quando se trata de pessoas que têm mais exposição, eu acho que o cuidado deve ser redobrado. Doutor Leonardo, nós sabemos que o estupro é um crime hediondo, mas há algumas ramificações dentro do estupro. Além do estupro de vulnerável, acredito que tem mais outras duas ramificações. O senhor me corrige se eu estiver errado, é isso, né, doutor? Exato. Vamos lá. Primeiro nós temos que separar o estupro entre o estupro e o estupro seguido de morte. Tá? O estupro de pessoa maior de 18 anos, ele tem uma punição, e o estupro seguido de morte, ele é punido de forma mais severa, ele é punido com uma pena de até 30 anos. Aí nós temos uma segunda forma de estupro, que é o estupro de pessoas entre 14 e 18 anos. Então, elas não são consideradas vulneráveis. Há um outro artigo que trata do estupro, mas por ela ser menor de 18 anos, o crime é considerado ainda mais grave. E aí, nós temos a terceira forma, que é o estupro de vulnerável, que é o estupro dos menores de 14 anos, que são considerados incapazes de entender a relevância da situação e a relevância de um ato sexual, da mesma forma que os deficientes mentais. Então nós temos essas formas de estupro, essas formas de capitulações criminais que abarcam desde o menor ou incapaz de 14 anos até o maior de 18 anos, que pode, inclusive, vir a falecer em decorrência da violência causada pelo estupro. Doutor, e qual a diferença entre estupro e abuso sexual? Vamos lá. No estupro, nós temos a conjunção carnal ou a tentativa de conjunção carnal. Quando nós estamos falando de abuso sexual, importunação sexual, assédio, são outras categorias de crimes sexuais que não contemplam a conjunção carnal, não contemplam a penetração. Então, eu acho que o ponto principal e o ponto mais fácil de separar o estupro dos outros crimes com conotação sexual é que, no caso do estupro, sempre há a tentativa de conjunção carnal de penetração ou a conjunção carnal e a penetração consumada. E aí, nos outros tipos que não o estupro, cada tipo tem a sua peculiaridade. No caso do assédio sexual, ele tem por característica um superior hierárquico que está se valendo daquela função para tentar obter uma vantagem sexual. Aí a importunação sexual, que é praticar um ato libidinoso
contra uma pessoa sem que essa pessoa tenha vontade ou sem que essa pessoa permita. Eu acho que nós tivemos uma vez um caso famoso que foi um passageiro de um ônibus que ele acabou se masturbando e acabou espirrando numa moça. Então aí nós entramos na importunação sexual. Então são características diversas do crime de estupro em razão da penetração ou não. Doutor, quando a gente pensa no estupro, como o senhor disse anteriormente, na última pergunta que eu fiz para o senhor, com essa intolerância que acontece muito no Brasil, a gente tem também uma nova etapa que é aquele chamado estupro de correção. Quando a pessoa tenta, por exemplo, aplicar esse crime hediondo para uma pessoa para aceitá-la na orientação sexual do criminoso, por exemplo, contra as pessoas da opção de lésbica, por exemplo. Há esse estupro, há esse crime hediondo, e aí já é considerado crime de correção. Isso acontece com mais frequência no Brasil? O senhor percebe que isso está acontecendo muito mais depois dessa intolerância política que a gente passou de 2018 para cá, doutor? Eu acredito que eu não tenho base de dados para falar sobre a quantidade, sobre o aumento ou não desse tipo específico. Aí vamos até deixar claro que esse é um tipo que ele é uma forma adaptativa do crime de estupro. Eu não tenho elementos para falar sobre o aumento ou não. O que eu posso dizer é o seguinte, que as pessoas estão mais corajosas, as pessoas elas estão falando mais, denunciando mais, elas estão perdendo a vergonha do fato de terem sido estupradas e elas estão levando isso a público e exigindo que as pessoas, que os autores sejam punidos. E isso é um avanço espetacular, não um avanço em relação à legislação, mas um avanço em relação a essas pessoas que, além de ofendidas, ainda tinham como punição ficar em silêncio, ficar quietas em razão de um preconceito da sociedade. Então, eu acho que cabe à sociedade, isso está acontecendo cada vez mais, esse tipo de amparo, esse tipo de acolhimento a essas vítimas sem qualquer tipo de pré-julgamento. Eu acho que nós estamos no início, mas no início muito tímido do ideal que nós ainda temos que chegar. Dr. Leonardo Vaterman, a gente está comentando sobre crimes hediondos, estupro, abuso e também assédio sexual. Daqui a pouco a gente volta com novas informações, né, Carol? Exatamente. Até já. Conversa e assunto mais do que importante e necessário nessa noite aqui no Band Entrevista. Nosso convidado é o advogado criminalista Leonardo Vaterman, que comenta sobre casos de abuso sexual, além dos crimes de estupro. Doutor, eu gostaria de agora entrar naquela temática que sempre é de prestação de serviço. Como é que a pessoa ela pode realizar essa denúncia caso passe por uma importunação sexual, seja vítima de estupro? Para a audiência que está nos assistindo nesse momento, qual é a orientação do senhor, doutor? Vamos lá. Eu acho que a pessoa ela pode denunciar o crime do qual ela foi vítima da primeira forma possível que ela encontrar. Existem telefones especializados que recebem esse tipo de ligação, mas isso é um crime tão grave que qualquer autoridade policial, qualquer polícia militar, a primeira viatura que você vê na tua frente, a primeira ambulância que você vê na tua frente, o primeiro carro de servidor de segurança, GCM, que você encontrar, você já deve abordar e já deve fazer um relato inicial do que aconteceu e já deve pedir algum tipo de auxílio. Nós estamos falando, obviamente, para as pessoas que foram vítimas desse tipo de crime nas ruas ou em lugares afastados.
Em relação às pessoas que estão sofrendo por esse tipo de coisa dentro de casa ou estão passando por esse tipo de situação no colégio ou em outro lugar, eu acho que a gente sempre tem que ponderar quem é a pessoa responsável e querida mais próxima. Então, no caso de abusos ou problemas que estão acontecendo no colégio, eu acho que a primeira pessoa a se procurar são os pais dentro de casa. E aí, se você não tiver o acolhimento, o amparo devido pelos pais, você pode procurar outras pessoas e autoridades. Se o abuso está acontecendo dentro de casa, você automaticamente vá a uma delegacia, relate isso a um delegado de polícia. As autoridades, elas estão cada vez mais preparadas para atender as pessoas vítimas de crimes sexuais sem qualquer tipo de julgamento, e não cabe a essas pessoas fazer qualquer tipo de julgamento. O que lhes cabe é atender a vítima, tomar as primeiras providências, encaminhar a vítima para os médicos, ao hospital mais próximo, e aí sim tomar as outras medidas que se fizerem necessárias. Então, não se cale. Eu acho que esse, inclusive, é o nome do protocolo utilizado, que foi criado em Barcelona. Não calem, né? Não se calem. Uma pessoa que foi vítima de estupro, ela tem, além do problema que ela própria tem de ser vítima, ela tem que ter em mente que haverá uma próxima vítima, uma outra pessoa poderá sofrer exatamente o que ela está sofrendo nesse momento. E é por isso que levar a informação para as autoridades é sempre fundamental, da maneira mais segura possível. E se você, só complementando, for um terceiro que tomou conhecimento disso, tome cuidado com as informações para não expor as pessoas envolvidas, mas também entre em contato com as autoridades, inclusive de forma anônima, e relate com o máximo de detalhes possíveis o que está acontecendo. Dessa forma, eu acho que os praticantes desse crime horrendo vão cada vez mais ficarem temerosos, e tende a melhorar as estatísticas que hoje assustam todo mundo. E qual a pena para esse tipo de crime aqui no Brasil? Vamos lá. Se nós falarmos do estupro simples, propriamente dito, o estupro do maior de 18 anos, aqui no Brasil a pena fica entre 6 e 10 anos de reclusão. Aí vamos fazer uma observação. As pessoas devem estar lendo que Daniel Alves pode ficar até 12 anos preso, porque na Espanha a pena vai de 4 a 12 anos de reclusão. Então aí é possível observar, em relação à rigidez, que nós começamos com uma pena mínima mais severa do que na Espanha, só que a pena máxima da Espanha é um pouco mais severa que a nossa, e na mesma medida, inclusive, 2 anos. Então, é por isso que eu acho que há um balanço entre a rigidez da Espanha e a rigidez da legislação brasileira. Perfeito. Doutor Leonardo Waterman, foi uma aula sobre esses casos, sobre esses crimes aqui no Band Entrevista. Agradeço pela sua participação e até uma próxima oportunidade, doutor. Obrigada, doutor. Até a próxima. Eu que agradeço vocês, boa noite a vocês e boa noite aos telespectadores da Band. Até mais. Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado com você no sábado, às 6:50 da noite. Um bom fim de semana e até sábado que vem. Aproveite seu sábado, um excelente final de semana para você e até uma próxima oportunidade.